É isso aí. Estamos ao vivo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você. Você que ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Fábio Oliveira e aqui você encontra códigos de sabedoria. Vamos lá? Hoje é dia 22 do 4 às 9h03. Olha só, que legal. Por alguns problemas técnicos que nós tivemos hoje, essa aula ela vai subir como reprise, tá bom? Mas nós estamos aqui gravando aí assim que já tiver finalizado assim que já tiver que a gente que já tiver corrigido, vai ficar disponível aí para você assistir, tá bom? Mas vamos lá, nós não poderíamos deixar de fazer a nossa live hoje, nosso transbordo, e não poderíamos de fazer aquilo que realmente deve ser feito. Lembre-se de uma coisa: meninos fazem o que querem e homens fazem o que devem ser feito. Ou seja, nós somos chamados como chama, nós somos chamados como tocha. E nós somos chamados como tocha para poder acender outras tochas. Então hoje eu estou aqui como uma tocha, eu estou aqui como uma tocha para poder te acender novamente, para que você possa acender outras tochas. Tá bom? Então vamos lá. Então vamos buscar a sabedoria. Então, todo momento nós estamos chamando aqui para buscar sabedoria e largar a insensatez. Tá bom? Então, a todo momento, nós estamos aqui para relembrar com o convite da sabedoria, para o convite que a sabedoria ela nos faz todos os dias, para viver com a sabedoria, para buscar a sabedoria, andar com a sabedoria e largar a insensatez, e largar a loucura. Lembra-se de uma coisa, que a insensatez e a sabedoria, elas andam em vias opostas. Lembre-se de uma coisa, o banquete da sabedoria é riquezas, honra, riquezas duráveis e justiça. Lembre-se de uma coisa, que o banquete da loucura, da insensatez, é um miséria, miséria, lixo, disfarçado de prazer, e que no final é morte. Vamos lá. Então, já abre então a sua Bíblia em Provérbios 22, tá? Provérbios 22 para a gente seguir aqui com os nossos estudos. Olha só, Provérbios 22, diz assim: é melhor ser respeitado do que ser rico. É melhor ser amado do que ter uma fortuna em ouro e prata. É melhor ser respeitado do que ser rico. É melhor ser amado do que ter uma fortuna em ouro e prata. Existem coisas que o dinheiro ele não pode comprar. Existem coisas o que o valor monetário ele não pode comprar. Existe uma palavra que diz para que a gente não gaste toda a nossa inteligência e gaste todos os nossos esforços em tentar ser rico, em procurar ser rico. Por quê? Porque a riqueza ela não é tudo na vida. Existe uma palavra relacionada a isso. Por quê? Porque a riqueza ela é natural. A prosperidade ela é natural. A riqueza ela só está procurando alguém com capacidade administrativa para administrar. É só isso. Pensa numa coisa que assim, ó, a riqueza, a primeira coisa que a gente precisa entender é como que funciona a riqueza, como que funciona o processo de riqueza na Terra. A riqueza em todo ano ela está trocando de mão. Todo ano a riqueza ela precisa fazer bater o cheque, o check-up, para validar se ela vai continuar na mão de quem ela está ou se ela vai trocar de mão. Todo ano nós temos escreve assim, chamado aversão de riquezas. Ou seja, uma mudança de riqueza de mão. Ou seja, uma mudança é o momento onde muita gente que era rico fica pobre e o momento que muita gente que era pobre fica rico. Por quê? Por causa que a riqueza ela é cíclica.
A riqueza ela está sempre buscando trocar de mão. A riqueza ela é como um rio que ela não pode ficar parada. A riqueza, se você tentar deixar ela ficar parada, logo a palavra de Deus fala que aqui é que o ímpio ele armazena os tesouros para entregar para os justos. O ímpio ele guarda as suas riquezas para entregar na mão dos justos. A única coisa que você precisa buscar, a única coisa que você precisa verdadeiramente buscar todos os dias é a sabedoria. É ter capacidade administrativa. A palavra de Deus diz assim: que o Senhor entregou dons e talentos conforme a cada um, segundo a sua capacidade administrativa. Ou seja, a tua capacidade de gestão, a tua capacidade de gestão de recursos, a tua capacidade de gestão de riquezas, a tua capacidade de gestão de emoção, a tua capacidade de gestão de relacionamento, a tua capacidade de gestão, segundo a sua capacidade administrativa. O Senhor entregou cada um o seu talento. Então, olha só, se a gente sabe, se a gente entende agora que a riqueza ela é cíclica, inclusive existe uma data específica. O calendário de Deus é muito forte. A gente não vai falar sobre isso aqui hoje, tem o tempo certo para falar disso. Mas existe uma data específica, olha só, onde o Senhor Deus soberano, ele decide quem vai viver, quem vai morrer, quem vai prosperar, as empresas que vão prosperar, as empresas que vão falir e quem serão os novos multimilionários do ano ou da geração, da década, enfim. E aí é o Senhor Deus que escolhe. Inclusive a riqueza, a sabedoria, ela está dizendo que ela faz levar, ela que ordena, ela que faz andar pelos caminhos dos reis e dos nobres, ou seja, pelos caminhos de nobreza da terra. O convite da sabedoria, primeiro, a sabedoria ela está convidando, na sabedoria milenar, ou na palavra de Deus, ou na Bíblia Sagrada, ou no livro de Provérbios, como você preferir chamar. A sabedoria primeiro, ela está clamando, chamando todo mundo. O problema é que muita gente não ouve, na verdade a grande maioria não ouve ela. Por quê? Porque está dando ouvido todo momento à insensatez. Lembra-se de uma coisa: a sabedoria e a insensatez ela andam em vias opostas. Se você der ouvido à insensatez, acredite, você está largando, você está andando na contramão da sabedoria. A sabedoria te chamando, você cruzou a linha, entrou na insensatez e ela vai te conduzindo para a insensatez. Um abismo vai levando outro abismo. Não tem como você usar um pouquinho de insensatez para poder ir depois buscar a sabedoria. Você está me entendendo? Não tem como. A insensatez, ela sempre vai te conduzir para o caminho contrário da sabedoria. E a sabedoria, ela sempre vai te conduzir, inclusive um dos prêmios da sabedoria é riquezas e honra, riquezas duráveis e justiça. Sim, riquezas na terra. Um dos convites da sabedoria, um dos prêmios da sabedoria é convite, um dos prêmios é riquezas e honra. É um dos. É engraçado que depois que você ouve relato de muitos homens, né, muitos homens multimilionários, entendem que isso não é realmente o principal. Isso não é o principal. Por mais que isso brilhe aos olhos das pessoas, mas isso não é o principal. Você vai observar que o presente da sabedoria, ela te entrega prosperidade em todas as áreas, seja na saúde, seja nas suas emoções, seja na sua família, no seu convívio, no seu entorno, no seu desfrute. Ou seja, em todos os teus entornos, ela consegue te proporcionar uma vida plena, em paz e abundante. Olha só, isso é tão interessante que a palavra de Deus em Provérbios diz que se você for sábio, você mesmo tirará proveito da sabedoria. Ou seja, é uma permissão, além disso, é uma permissão, e
além disso, é uma ordenança para que você também tire proveito da sabedoria, ou seja, para que você desfrute dela. Sim. Isso é muito massa, né? É muito massa. É muito massa. Então, assim, é melhor ser respeitado do que ser rico. É melhor ser amado do que ter uma fortuna em ouro e prata. Ricos e pobres, todos são iguais perante Deus, que criou todos os homens. O homem de bom senso percebe os perigos que tem pela frente e se defende. As pessoas ingênuas avançam às cegas e sofrem a consequência. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito bravo. Olha só. É, pessoas prudentes ou de bom homem de bom senso, lembra-se de uma coisa. O bom senso, ele anda lado a lado com a sabedoria. Ele é amigo da sabedoria. O bom senso é amigo da sabedoria. Ou seja, se você possui bom senso, a sabedoria vai andar do seu lado. Por quê? Porque o bom senso, ele é amigo da sabedoria. Ele é a ponte para a sabedoria. Então, Fábio, o que que você, Fábio, então me explica o que que eu preciso para buscar sabedoria, para encontrar sabedoria. A primeira coisa é ter um coração ensinável. A primeira coisa é ter o entendimento que você não sabe de tudo. E que, na verdade, o que você sabe não é nem sombra daquilo que realmente existe, daquilo que realmente tem, daquilo que Deus sabe. Logo, se não é nem sombra daquilo que Deus sabe, então você precisa estar aberto para desaprender e aprender todos os dias. Você precisa estar aberto para desaprender e aprender novamente. Tem gente que só sabe aprender e não sabe desaprender. É importante você ter os dois. Paulo ele disse: não vos conformeis com esse mundo, mas renovai o vosso entendimento, renovai a vossa mente, para que você, ou seja, renovai a vossa mente. O homem prudente, o homem de bom senso, quando ele vê, quando ele tem a percepção antes de acontecer. Ele anda de uma forma planejada, ele anda de uma forma ativa e não reativa. Ele não espera as coisas começarem a dar errado ou as coisas começarem a sair do controle para agir. Não, ele age de forma proativamente. Escreve assim, ó. Quem se antecipa, governa. Pega esse código. Quem se antecipa, governa. Logo, se você é alguém que sempre espera tudo tudo tá favorável para agir, saiba que você sempre vai ser pego de surpresa. Se você espera, se você espera, tá tudo favorável para agir, você sempre vai ser de surpresa. Existe um provérbio que diz assim, que aquele que fica esperando, aquele que fica olhando as condições do vento, nunca semeará ou nunca prosperará. Por quê? Porque ele não vai semear, porque ele só fica só olhando o melhor momento. Fica só olhando as condições do vento. Não, agora está ventando pouco, agora está ventando muito. Não, o vento está para o sul, o vento está para o norte. Mas quando o vento continuar para o norte contínuo, eu vou semear. Não, mas agora mudou. Então ele só fica olhando o vento a toda hora. Ele só fica olhando o que as pessoas estão fazendo, só fica olhando e não age. Não semeia, não coloca semente. Aquele que fica esperando a chuva nunca colherá. Ou seja, qual que é o melhor tempo? Qual que é o melhor momento para você fazer algo? É agora. Fábio, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho, eu tenho um chamado, eu tenho algo que Deus colocou dentro do meu coração, mas eu não tenho condições. Vai sem condições mesmo. Vai sem condições. A condição ela acontece no caminho. A provisão ela acontece com uma visão em ação. Olha só, Deus nunca vai entregar a provisão para alguém que está sentado, que está dormindo, que está parado, que não está fazendo nada. É só você olhar o padrão de todos os homens de Deus que Deus apareceu, esses homens estavam fazendo alguma coisa.
Esses homens tiveram chamado e começaram a caminhar, não sabiam nem para onde ia. Abraão, sai da tua terra, sai da tua terra, sai da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus nem tinha mostrado a terra, Abraão só saiu, não sabia se era para o norte, para o sul, para o leste. Não sabia. Quando o povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, também não sabia nem para que terra era essa prometida. Só vai ficar andando no deserto. E uma coluna de fogo ia guiando eles. E a nuvem de glória de manhã ia guiando eles. Que isso, moço. Isso é muito bravo. Isso é muito bravo. A provisão, olha só, a provisão, sempre vai acompanhar uma visão em execução. Fábio, eu tenho uma visão, mas eu não tenho a execução completa. Não se preocupa. Executa com o que você tem. Busca pessoas que já executam isso, já fazem isso. Não conheço pessoas. Esteja no meio de pessoas que já fazem isso. Não tem pessoas próximas aqui. Dá um jeito. Ou se conecta com pessoas. Hoje, pela internet, você consegue se conectar com pessoas lá do Japão, sem sair de casa. Você consegue se conectar em grupos lá do Japão, sem sair de casa. Lembre-se de uma coisa, olha só. Quem dá desculpa, tá? Quem não quer, quem quer dá um jeito. E quem não quer, arruma desculpa. Só você lembrar disso. Quem quer, sempre vai dar um jeito. E quem não quer, sempre vai arrumar uma desculpa. Então para de dar desculpa. Levanta a bunda dessa cadeira e vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Acabou. Não tenho condições, tenho medo. Vai com medo mesmo. Vai com medo. A única forma de você vencer o medo, acredite. A única forma de você vencer o medo é você se expondo a ele. A única forma de você vencer o medo, você enfrenta o medo. Quando você muitos medos, eles são irreais, eles são imaginários, ele é um bicho papão que está na sua mente por causa de algum evento lá atrás que aconteceu e é o teu cérebro, ele está querendo te proteger de causar sofrimento novamente. Mas o medo você só vai vencer ele fazendo, treinando, realizando. Lembre-se de uma coisa: o treino, o suor derramado no treino, ele vai poupar o seu sangue no campo de batalha. Ou seja, quantas horas você tiver de treino, vai executar aquilo que realmente vai determinar o que realmente você é capaz de realizar, quanto de habilidade você tem, quantas horas de treino vai determinar a sua habilidade. Fazendo sentido até aqui? Nossa, demais, né? Brabo demais. Olha só, para conseguir riqueza, para conseguir riqueza, respeito dos homens e uma vida feliz, você precisa ser humilde e obediência ao Senhor. Lembra-se que a humildade, ela é o princípio da honra. Lembra que a soberba é o princípio da ruína. Ou seja, o orgulho, o ego, é tudo o princípio da ruína. Você entende? Ou seja, para conseguir riqueza, respeito dos homens e uma vida feliz, você precisa ter humildade e obediente ao Senhor. É simples. É simples, é só fazer o simples. É só fazer o simples que dá certo.
O homem que despreza a Deus anda por um caminho cheio de espinhos e buracos. Quem dá valor à sua própria vida se afasta desse caminho. Se a gente. Olha só, a gente vai precisar entender que todos os mandamentos de Deus, ou tudo aquilo que Deus ele estabeleceu dentro da sua palavra, ele tem um único objetivo. O único objetivo é nos proteger. Um único objetivo é nos proteger. Ou seja, todas as coisas que Deus ele colocou, ele tem o objetivo de nos proteger. De nos proteger de uma vida ruim, de uma vida de má qualidade, de uma vida realmente sofrida. Nos proteger de sofrimentos desnecessários. Ajude o seu filho a formar bons hábitos enquanto ainda é pequeno. Assim ele nunca abandonará o bom caminho, mesmo depois de adulto. Isso aqui é muito forte. Olha só, nós precisamos treinar os nossos filhos. Nós precisamos treinar os nossos filhos para que eles desenvolvam habilidades e competências para que possam governar na Terra. Nós não fomos chamados para criar os nossos filhos. Lembrando de uma coisa, criar, você sempre vai criar gado. Você quer criar alguma coisa? Cria gado. Gado você cria. Filho você treina. Os filhos, eles são herança do Senhor e o Senhor ele te entregou a responsabilidade de treinar o seu filho. Treinar o seu filho no quê? Nos princípios e valores do Senhor, nos princípios e valores cristãos. Quantas vezes você leu a palavra de Deus para o seu filho, para o seu filho ou sua filha, antes de dormir, antes deles dormirem? É, é duro, né? Fala para mim quantas vezes você fez isso, sendo que era sua obrigação como pai, como mãe, treinar o seu filho. Ensina o seu filho no caminho que deve andar, e mesmo depois que cresce, ele não se desviará dele. É brabo demais, né? Assim como os pobres são dominados pelos ricos, quem pede dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. Isso aqui é muito forte. Olha só, é, sabe o que é engraçado? É, quando eu falar aqui relacionado a isso aqui é muito forte. Porque todas as vezes que você pede algo emprestado, principalmente quando o dinheiro emprestado, principalmente para suprir alguma necessidade, acredita, espiritualmente, você se colocou como escravo daquela pessoa e a energia que vai ser deliberada para você, ou seja, a frequência que você vai dar para você, é da mesma frequência da galera que está endividado, que está emprestado, que está com dinheiro emprestado, que tá com que pegou dinheiro emprestado. Você me entende? Nós somos chamados para ser investidores. Todos nós. Todos nós somos chamados para ser investidores. Fábio, como assim? Olha só, o que que o investidor faz? Ele multiplica algo que é colocado na mão dele. É simples. Ele pega esse algo que foi colocado na mão dele, nesse caso, por exemplo, pode ser dinheiro. Ele pega esse dinheiro, faz alguma aplicação, investe em alguma coisa, trabalha aquilo, aguarda o momento e multiplica esse valor principal. E colhe os dividendos, colhe os filhotinhos, colhe os filhotinhos. Ou seja, nós somos chamados para ser investidores. E você vai observar, eu já pude observar isso, olha só, eu já tive com endividado em mais de 250 mil, só para você ter uma ideia do tamanho do buraco. E, e nesse período de endividamento, foi um período onde que eu pude mais aprender na minha vida. Sabe o que eu aprendi?
Eu aprendi que eu aprendi que todo o lugar onde nós mais sofremos, ele tem ligação íntima com o nosso propósito. Você me entende? Sabe o que é engraçado? Tem uma matéria que diz que mais de 90%, mais de 80% das famílias no Brasil estão endividadas. Isso é um dado preocupante. É uma nação quase quebrada. Você me entende? Ou seja, se uma família, se mais de 80% das famílias estão endividadas, quer dizer que o Brasil ele possui grande parte das famílias em dificuldade financeira. E aí, quando eu passo por esse processo de um endividamento de mais de 250 mil, de vergonha, de desprezo, de humilhação, e tudo isso, eu entendo que tudo isso teve um propósito na minha vida. Eu entendo que tudo isso ele teve um propósito para que eu pudesse ajudar pessoas a sair disso. Por quê? Porque existe um caminho para isso. Existe um caminho, existe um método, existe uma forma de fazer isso. E como que eu faço isso? É isso que eu entendi, que eu posso ajudar as pessoas para fazer, eu posso ajudar as pessoas. Hoje eu posso ajudar milhares de famílias. Hoje eu tenho condições de ajudar milhares de famílias que estão endividadas. Porque quando você passa por isso, você consegue criar um método, você cria um método e tudo isso ele tem ligação direta com o teu propósito, para que você consiga ajudar essas famílias a passar por uma jornada da liberdade, para que ajude ela a trilhar essa jornada da liberdade. E a melhor coisa, e eu vou te falar uma coisa, a frequência de um endividado, eu já tive dos dois lados, a frequência de um endividado para a frequência de investidor é uma frequência totalmente diferente. É uma frequência absurdamente diferente. É como se a sua mente, quando você está endividado, é como a sua mente, ela só vivesse num loop de preocupações. Ela só vivesse num loop reativo, onde que todas as suas ideias é para sair dali de desespero. É realmente uma mentalidade de desespero. Agora, quando você entra numa frequência de investidor, a mentalidade ela troca absurdamente. É quando o meu dinheiro vai voltar? Quantos filhotes ele vai voltar? Quando e com quantos filhotes ele vai voltar? E a partir do momento que ele está com o filhote, como que eu posso fazer para esse filhote crescer? Como que eu posso fazer para esse filhote começar a me dar neto? Eu quero saber dos netos e eu quero saber para que ele comece a produzir netos. E a sua própria o seu próprio o dinheiro ele começa a se produzir, ele começa a se multiplicar. Você me entende? Então, saiba de uma coisa que, Fábio, onde você quer chegar? Eu quero te dizer que a sua dor, ela tem ligação íntima com o seu propósito. Nos lugares onde você mais sofreu, anota isso agora. Nos lugares que você mais sofreu ou que você mais sofre, ele tem ligação íntima com o seu propósito. Como assim o meu propósito? O seu chamado, o seu destino, o seu propósito, a sua missão, aquilo que Deus ele te chamou na terra. Ou seja, aquilo que Deus ele te chamou, aquilo que do Senhor ele te escolheu e te designou aqui para a terra, foi para resolver isso. Só que o adversário, ele soube, ele sentiu esse cheiro, ele viu que tinha isso, ele sentiu esse cheiro quando você veio. E o que, que ele fez? Ele colocou todos os esforços para te bloquear exatamente onde você iria multiplicar nessa terra. E agora é a hora que você passa por esse processo de desbloqueio para poder tirar essas travas, de tirar de tudo isso que te impede, para que você possa viver o teu propósito na terra. Isso aqui é muito forte. Isso é muito forte. Olha só, nós já estamos a meia hora de live e nós não encerramos. Aqui tá no 7. Tem muita coisa aqui pra gente falar. Mas a gente vai deixar pra falar mais amanhã.
tá? Porque aí amanhã eu quero ver você aqui, tá bom? Aqui no canal. Já deixa o seu like se esse vídeo ele mexeu com você, porque mexeu comigo. Já mexeu comigo. Isso aqui já mexeu comigo. Então, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Ó, tá aqui, ó, vai estar aqui embaixo o grupo do WhatsApp, tá? Então vamos se conectar, entra aí no grupo para que a gente faça esse grupo de transbordo e para que a gente possa estar junto e empilhar essa energia. Tá bom? Embaixo também vai ter aqui o meu Instagram, @FabioOliveiraDP. É o mesmo no nome do YouTube. Mas vai lá, já me segue lá também, pra gente continuar junto, conectado. Tá bom? É isso aí, olha, foi muito massa estar aqui com vocês, foi muito legal mesmo, foi muito bom. E é isso. Deixa aí os seus comentários, o que que essa live foi pra você. E, e é isso, olha só. Muita graça, paz e prosperidade. Que você continue sendo sal e luz nessa terra. E por onde você passar, você possa trazer transformação. Tá bom? É isso aí. Graça, paz e prosperidade. A gente vai encerrar agora a nossa transmissão em 3, 2, 1. Valeu!